Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Melhorar a mobilidade urbana é uma necessidade de todas as grandes cidades brasileiras. Mas como conseguir essa otimização? É o que nós vamos descobrir hoje. O Mobilidade Urbana está começando agora. Melhorar a mobilidade urbana traz benefícios diretos para a população. Quando o trânsito flui, há menos congestionamentos e o tempo gasto com o deslocamento diminui, proporcionando mais tempo para o cidadão estudar, trabalhar, vivenciar a cidade e a cidadania. Quanto melhor a mobilidade urbana, menos gasto com combustíveis, menos emissão de gases poluentes e menos poluição, tornando a cidade mais sustentável e equilibrada. Investir em inovações como o uso de semáforos inteligentes, priorizar corredores de transportes coletivos, desenvolver meios de transporte que usam energia limpa e criar corredores expressos são algumas das iniciativas necessárias para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. E para entender as mudanças que estão acontecendo em nossa cidade, vamos conversar com Antônio Ferreira Silva, que é superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito. Mas antes dessa conversa, vamos acompanhar Ilan Gugel, que tem sido nosso guia na jornada sobre mobilidade urbana. É com você, Ilan. Com certeza você já deve ter visto esses agentes na organização do trânsito naqueles cruzamentos mais complicados ou que estão apresentando algum problema, não é verdade? Eles fazem parte do projeto Via Livre, que compõe a reformulação da operação e fiscalização de trânsito da cidade para garantir um melhor deslocamento viário em suporte às ações da Autarquia Municipal de Trânsito. Assim, se tem algum problema no trânsito difícil de resolver e que, porventura, não dê para a MC chegar junto com rapidez, eles acabam sendo acionados. Olha, sem sombra de dúvidas, eu acho que essa vai ser uma das entrevistas mais barulhentas que a gente vai fazer, mas por que o ambiente não poderia ser diferente? Já que a gente vai fazer, então, sobre essa galera do Via Livre, falar de como tudo se iniciou e como é que esse pessoal trabalha. É claro que a gente tinha que vir para o cruzamento assim, ó, bem barulhento, bem engarrafado mesmo, porque essa galera chega para colocar a mão na massa e para deixar tudo fluindo bem, não é isso, Fernanda? É isso mesmo, a gente está aqui hoje na tarde, no cruzamento aqui na Parangaba, né? Falar um pouco aí do projeto do Via Livre, o que é, né? Estamos aí desde 2014 dentro desse projeto. Foi contratado para estar desde o início ali no período da Copa do Mundo, né? Que aí ia ter uma mudança na cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza ela ia passar a ter aí visitas internacionais. E com esse fluxo diferente, acabou que houve esse projeto do Via Livre e aí nós iniciamos. Dentro desse projeto, né, todo esse crescimento, todos esses anos que passaram, foi visto que o Via Livre ele atendia bem dentro desse fluxo. E aí, desde o início, foram se adaptando a algumas coisas dentro da cidade de Fortaleza. Hoje, o Via Livre ele tem em torno de 200 colaboradores, né, 200 agentes aí dentro na rua, para atender, a gente gosta de dizer que atender o caos da cidade, né, onde um semáforo apagou, onde... Porque é bem isso mesmo, né? Onde tem uma colisão, onde tem chuva, né, momento de chuva, queda de árvore. E aí a gente, dentro desse aspecto, a gente está nesse atendimento, né? Eu costumo dizer que está no sangue dos nossos operadores atender essas ocorrências, né? Porque hoje a gente pode dizer que trabalha com o pessoal que gosta de fazer o que faz, né? Eu posso dizer que desde o início do projeto, a gente aí lutando diante disso, cada vez mais a gente vê o prazer de atender a população dentro da cidade de Fortaleza, né? Ter uma mobilidade, um fluxo, para a gente isso é muito importante. E aí dentro de todo esse crescimento aqui, a gente nesse ponto específico, né, da Parangaba, que desde o início estamos aqui, para que não se feche o cruzamento e não tenha um prejuízo tanto para o lado aí da Osório de Paiva, quanto aqui para o lado da Vila Manuel Sátio, né, da Cônego de Castro. E sem sombra de dúvidas aqui um terminal onde tem o maior fluxo aqui à nossa direita, né, que é o terminal da Parangaba.
54 linhas de ônibus aproximadamente, 205 mil pessoas por dia no terminal da Parangaba. Então, esse atendimento aqui, ele é como essencial para que venha fortalecer aqui o bom atendimento no terminal da Parangaba, nessa população aí que vem para o trabalho, vai para casa, vem aqui para o shopping, vem para os atendimentos aqui em hospitais aqui próximos. E olha só, gente, algo super bacana que o Fernando já estava dizendo para mim antes da gente começar aqui a entrevista, é que a gente está exatamente no primeiro cruzamento, tá? Você entender, no cruzamento onde tudo começou. Foi o primeiro cruzamento que o Via Livre veio trabalhar e até hoje é o carro-chefe de vocês aqui, né? É o carro-chefe porque, assim, dentro da cidade aqui é uma artéria aqui da cidade muito importante, né? Aqui vem Osório de Paiva, ali tem um lado da cidade também que vem do sentido Maranguape para cá, né? A gente vê algum do fluxo, a gente vê o fluxo do centro para lá, para cá também, a gente já vê o sentido da BR-116. Então aqui meio que é um ponto muito importante. Então, desde o início que a gente veio para cá, se viu a importância do Via Livre, então desde então a gente não saiu mais daqui. Pode tirar o Via Livre de outro cruzamento menos importante, mas daqui ele não sai para atender uma outro tipo de ocorrência, né, no caso. Uma das principais causas de congestionamento em Fortaleza são as colisões que diariamente acontecem pela cidade e o Helder sabe bem como é que é tudo isso. Ele está no time desde que o Via Livre começou e não esconde de ninguém de que o trabalho aqui não é nada fácil. O Helder é um dos caras que está aqui desde o início. Eu quero saber, esse cruzamento é realmente complicado? Com certeza, é um dos principais, né? Principais porque ele necessita do orientador todo dia, pois nas adjacências tem os semáforos e onde aqui não pode ter o semáforo e tem os orientadores para fazer a devida operação. Helder, como que é essa história de que vocês têm que trabalhar diretamente com o público ali pertinho e trabalhar com algo que estressa tanto as pessoas, que é o trânsito? Vamos falar a verdade, às vezes você tá doido para chegar em casa e acaba pegando uma batida na sua frente, você fica estressado. Por mais meditativo que você seja, você acaba se estressando um pouco e vocês estão ali controlando, tendo contato direto com essas pessoas, né? E o que eu queria pedir, né, assim, para o pessoal, o povo fortalezense, é a questão da paciência e a antecipação ao sair de casa. A operação é em todo o canto, certo? Então todo dia tem esse trânsito. Então é melhor que a pessoa veja um planejamento melhor antes de sair de casa para evitar esses congestionamentos. E aonde tenha, a gente vai estar lá para ajudar, e orientar e educar o povo. Qual foi a situação mais complicada que você já passou, tendo que ajudar alguém, algum carro que vinha em uma determinada velocidade e que era então alguma emergência, algum caso complicado? Já aconteceu algo do gênero nesses 8 anos? Já, vários, né? São vários, sempre tem. Ajudar uma ambulância que está com o sinal sonoro ligado, que a gente tem que entrar na frente de todos os condutores e parar, né? A gente tem que botar a vida da gente em risco para ajudar. E inúmeras vezes acontece isso, todo dia o pessoal não educa em dar a passagem para uma ambulância. E outras, tipo blackout, que aconteceu em Fortaleza. A gente estava no meio da via, tudo apagado, e os condutores meio que não viam nem a gente. Rápidos, desatenção e inúmeras outras coisas, né? Wellington, agora eu queria que você explicasse pra gente, por exemplo, se eu tô saindo agora da minha casa, se eu tô indo pro meu trabalho, deixar o meu filho na escola, enfim, fazer qualquer trajeto. E no meio disso eu acabo percebendo que algum sinal não está funcionando ou existe algum acidente na via. Como que eu faço para chamar os agentes do Via Livre? Na verdade, o procedimento é realmente chamar qualquer agente da MC também. Então, é ligar para o número 190, efetuar a reclamação. E aí sim, a nossa central faz a distribuição. Pode ser tanto um agente de trânsito, mas também um operador do Via Livre, justamente quem estiver com a disponibilidade no momento. E até mesmo a questão da proximidade. Às vezes você tem um agente de trânsito um pouco mais longe, um operador mais próximo, então a gente tem esse cuidado também de operacionar, de forma que a gente consiga cobrir toda a cidade de Fortaleza.
de forma que a gente tenha um atendimento mais rápido possível à população. E Wellington, algo que eu acho super bacana da gente lembrar todo mundo de casa é que aqui no nosso Mobilidade Urbana nós já mostramos para vocês como que funciona a central da mobilidade aqui na AMC, ou seja, aquela tela que parece uma sala de controle de reality show. Por lá, todos os agentes da AMC que estão aqui conseguem perceber quais são os sinais de Fortaleza que estão precisando de ajuda. Quando cai, então, alguma árvore, que isso aconteceu agora recentemente, inclusive quando a gente estava fazendo a nossa matéria, a gente pegou exatamente essa situação. Uma árvore caiu na via, logo vocês viram, logo já foram contactados os agentes do Via Livre, né? Isso. A partir que chegou essa chamada aqui, porque a gente tem tanto pelo 190, mas também temos a central de mobilidade e proteção à vida que consegue muitas vezes monitorar, além dos chamados normais que chegam lá através do CIOPS. Então, quando essa informação chega, já são despachadas as viaturas e até mesmo as motos dos operadores de tráfego. E agora faremos uma pequena parada, mas no próximo bloco voltamos para conversar sobre mobilidade sustentável. A gente volta já. Estamos de volta para mais um quadro de entrevistas aqui no Mobilidade Urbana. Fique atento, nós temos sempre um assunto muito importante para discutir aqui. Hoje eu converso com Antônio Ferreira, ele é superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, nós que agradecemos pelo convite. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero te perguntar, você como um ente importante na mobilidade urbana, qual é a importância da mobilidade urbana na vida das pessoas, Antônio? A mobilidade urbana é importante porque os deslocamentos das pessoas são feitos em vários modos de transporte. E Fortaleza vem quebrando o paradigma de 2013 para cá, investindo no transporte público, priorizando o transporte público, ou seja, seguindo o Plano Nacional de Mobilidade, seguindo a Lei 12.587 de 2012, que é a lei que institui aí as políticas de mobilidade urbana, priorizando o transporte público em detrimento individual e o não motorizado em detrimento ao motorizado. Quando você se refere ao transporte público, para deixar bem claro, a prioridade é o transporte coletivo. Exatamente. O transporte coletivo, essa quebra de paradigma, ela vem acontecendo em 2013 porque o ônibus ele disputava espaço com o automóvel, com o transporte individual. Agora nós estamos projetando para o transporte coletivo. Então, priorizando o transporte coletivo em detrimento individual e o não motorizado, sim, em detrimento ao motorizado. Ou seja, o não motorizado, modal ativo, a pé, a bicicleta, em detrimento ao motorizado. Antônio, os semáforos são de responsabilidade aí da sua autarquia, né? O que são semáforos inteligentes e como é que eles ajudam na mobilidade urbana no dia a dia das pessoas? Hoje nós temos 1.062 semáforos, dos quais 56 são centralizados em tempo real, que são os semáforos inteligentes. Sim. Então, nas principais avenidas, nos principais corredores, esses semáforos, eles seguem todo um tempo de ciclo automático, sempre comparando os volumes de uma interseção com outra, priorizando aquela via principal que tem maior volume. E aí prioriza também o transporte coletivo. Sim. Uma vez que você dá uma onda verde, através desse semáforo centralizado em tempo real, você está priorizando o transporte coletivo, diminuindo o tempo de deslocamento das pessoas que estão no interior daqueles ônibus. Então esse já é um resultado efetivo que as pessoas, embora não conheçam, está acontecendo. Exatamente. Esses semáforos, 56% dos semáforos centralizados em tempo real, que são os semáforos inteligentes, eles nesses principais corredores, nesses principais cruzamentos, interseções, eles provocam exatamente a onda verde
que minimiza muito o tempo de viagem no interior dos coletivos para os usuários. Criar uma rede de conhecimento com experiências diferentes é uma forma inteligente de melhorar o trânsito em nossa cidade. Por isso, trazemos sempre um especialista aqui no nosso programa, no quadro Ponte Aérea. Meu nome é Adriano Ângelo Tirelli, sou educador de trânsito, já atuo na área há 23 anos. Sou formador de condutores especializados, instrutores de trânsito, e para mim mobilidade urbana é a junção de todos os meios que propiciam paz social ao trânsito. Então, quando nós falamos de compartilhamento de vias, os maiores desafios estão referentes à postura dos usuários das vias terrestres. Quando você olha lá no artigo 1º, parágrafo 1º do CPB, diz lá que o trânsito é a utilização das vias pelas pessoas, pelos veículos e pelos animais. Então, cada um desses entes que utilizam o trânsito tem as suas obrigações e tem os seus direitos no trânsito. Então, para que haja paz e uma mobilidade perfeita, cada um precisa respeitar o espaço de cada um dentro do trânsito. Nós temos aí, dentro do Código de Trânsito, a partir do artigo 16, que nós chamamos de normas gerais de circulação e conduta. O que são essas normas gerais de circulação e conduta? São as regras aplicáveis a cada um dos usuários das vias terrestres. Então, essas regras já determinam o que um veículo automotor deve fazer, o que um pedestre deve fazer e o que os ciclistas devem fazer no trânsito, compartilhando de forma pacífica o trânsito. Para os ciclistas, nós temos algumas regras que são aplicáveis porque eles são veículos também. O artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a bicicleta é um veículo à propulsão humana, de espécie passageiro. Então, ele tem algumas regras aplicáveis. Quais são essas regras aplicáveis? Os ciclistas têm o direito, de acordo com o artigo 52 do CPB, de trafegar no mesmo sentido, no mesmo sentido dos veículos, desde que não haja ciclovia, ciclofaixa pelos bordos da pista, ou seja, bordo esquerdo e bordo direito. Também tem as obrigações, eles têm os equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito que todo ciclista deve utilizar. Para quê? Para que possa gerar segurança no trânsito, para que possa gerar informação ao trânsito e, principalmente, que a questão da mobilidade ocorra de forma pacífica. Olha, nós tivemos nesse período de pandemia um aumento da frota de bicicletas aí no Brasil para aproximadamente 34 milhões de bicicletas, né? Então nós estamos vendo aí uma cultura de saída dos veículos automotores no meio de mobilidade mais inclusivo que existe, que é a bicicleta. Então, para que haja aí uma verdadeira inclusão, para que essa característica de preferência dos veículos automotores ocorra, né, saia da preferência dos veículos automotores e ocorra realmente uma inclusão para as bicicletas, para os meios de transporte sustentáveis, é necessário uma educação. Primeiro ponto, a educação, ou seja, cada um conhecer os seus limites, as suas obrigações, e depois uma melhor estrutura viária, né, uma melhor estrutura dentro das características de ciclovias, ciclofaixas, áreas mais amplas de escape para os veículos automotores, de forma a ter um compartilhamento mais seguro. Antônio, o que você pode falar sobre as faixas exclusivas para transporte coletivo? Explica para a gente como é que funciona e os benefícios para a população. A gente bate muito nisso porque às vezes as pessoas não entendem, né? Exatamente. Você vai lembrar que Fortaleza, né, tem uma priorização no transporte coletivo através do contrafluxo da João Pessoa e da Francisco Sasso. Era 3,3 quilômetros de priorização para o transporte coletivo. De 2013 para cá, 132,3 quilômetros de priorização para o transporte coletivo, através de faixa exclusiva e de corredor exclusivo. Ou seja, o transporte que é mais eficiente, ocupando menos espaço, poluindo menos, agora ele tem um espaço no sistema viário priorizado, diminuindo aí o tempo de viagem para o usuário e aumentando a velocidade comercial do sistema de transporte coletivo. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos corredores que a velocidade média comercial era 8 km por hora.
como nós tínhamos aí na Dom Luiz, no corredor Dom Luiz e Santos Dumont. Com a implantação da faixa exclusiva, a gente teve um ganho na velocidade média comercial de mais de 200%. Passou para quanto? Isso representa, né, passou para 18, 20 km por hora. Sim, então, de 8 para 20. De 8, então isso representa uma diminuição no tempo de viagem, no tempo de deslocamento da população no interior desse transporte coletivo. Então, sem dúvida nenhuma, a priorização do transporte coletivo em detrimento ao transporte individual traz menos tempo de viagem para o usuário, maior velocidade comercial para o sistema e menos poluição, né, menos gastos de óleo diesel, né, e poluição aí para o meio ambiente. Antônio, nós temos alguns corredores aqui na área mais nobre da cidade. A gente tem alguns corredores como Dom Luiz, Antônio Salles e tal. Isso. E nos outros lugares da cidade, quantos corredores expressos a gente tem e como é que as pessoas estão se beneficiando disso, além do tempo de viagem? Pronto, nós temos corredores expressos implantados em sistemas de BRTs, 2, que são os corredores à ligação oeste e leste, ligando o terminal do Antônio Bezerra ao terminal do Papicu, passando pelo BRT ali da Bezerra de Menezes. É um corredor exclusivo expresso. Então, ali, num corredor exclusivo que é junto ao canteiro central, só opera ônibus, né? Ele é diferente da faixa exclusiva, porque a faixa exclusiva, o veículo, o automóvel pode entrar para fazer o acesso à garagem, o laço de quadra, mas no corredor expresso exclusivo somente anda o ônibus. Então nós temos essa ligação oeste e leste, ligando o terminal Antônio Bezerra ao terminal do Papicu, e temos o corredor Messejana Centro com o BRT da Guanambi, fazendo a ligação aí do terminal Messejana ao centro da cidade, também com o BRT junto ao canteiro central. E esses corredores, né, expressos, o ganho de velocidade média comercial, a diminuição do tempo de deslocamento da população é bem maior, porque ele está num tratamento exclusivo junto ao canteiro central. Ele não tem disputa de espaço com o automóvel. Então, os ganhos de velocidade média para o sistema são maiores ainda que os corredores. Então, chega a 22, 23, 24 km por hora, a média, né, da velocidade média comercial, e aí o tempo de viagem para o cidadão é reduzido ainda mais. Então a gente tem linhas aí que a gente diminui 30, 40, 50 minutos, comparando com na época que não tinha nenhuma priorização. Conhecimento e boas práticas sempre são um bom caminho para um trânsito seguro. Está na hora do quadro Siga essa dica. Olá pessoal, sou Ricardo Silva, sou professor de legislação de trânsito e a nossa dica hoje vai para todos os motoristas. Muita gente pergunta o que fazer ao avistar um veículo de urgência como salvamento de incêndio, veículos de polícia, fiscalização de trânsito e as ambulâncias. Você deve sair da faixa da esquerda, ir para a faixa da direita, deixando livre a passagem pela esquerda para esse tipo de veículo. Lembre-se que esse tipo de veículo está prestando serviço à sociedade. Não esqueça que não dar passagem para veículos de urgência é infração de natureza gravíssima. E se você seguir o veículo de urgência, é infração de natureza grave. Siga essa dica. Como você falou, muita coisa tem sido feita. A gente sabe que Fortaleza tem investido muito em infraestrutura, principalmente visando aí o transporte público coletivo, né? Agora, o que está sendo feito hoje, em 2022, o que é que está sendo feito e como vai beneficiar a população? Fortaleza ela continua em 2022, né, com essa mesma meta de continuar priorizando o transporte coletivo, né, em detrimento do individual, e o não motorizado em detrimento ao motorizado. Uma explicação disso é você inverter, né, trazer para o deslocamento das pessoas tanto o transporte coletivo como o modal ativo.
Né? Hoje, o modal bicicleta, ele é responsável por 5% dos deslocamentos. Já né? está em 5%. Já está em 5%, ou seja, nós temos aí, com a implantação na época do bicicletar, em um ano a gente teve mais de 1 milhão de viagens, né, feitas no sistema bicicletar. Sim. Hoje, né, da implantação do bicicletar até hoje, nós já temos aí 4.800.000 viagens feitas nesse sistema. Tá? Ou seja, dá uma média aí de 235.000 viagens diárias no sistema bicicletar. Então, o transporte por bicicleta é um transporte que a gente está investindo, né, aqui na cidade de Fortaleza. A população está aderindo, né, já é responsável por 5% dos deslocamentos. Você sabe que a bicicleta é o modal mais utilizado no mundo atualmente. E Fortaleza é a 5ª cidade do mundo que mais utiliza a bicicleta. Olha só, já estamos nesse número. Então, essa integração, né, na infraestrutura cicloviária, né, que nós tínhamos 68 quilômetros só de infraestrutura cicloviária, hoje nós temos 410 quilômetros de infraestrutura cicloviária, ou seja, um aumento de quase 498%, sim. né, na infraestrutura cicloviária. E integrando essas ciclovias com ciclorrota, com ciclofaixa, que é importante essa integração dessa infraestrutura cicloviária leste-oeste, né, para que a população possa deslocar, né, de qualquer ponto da cidade através de ciclovia, ciclorrota ou ciclofaixa. E Fortaleza, né, nós temos aí, o cidadão ele está a 300 metros no máximo, né, de uma infraestrutura cicloviária dessa para ser utilizada. Bacana. Para a gente finalizar, Antônio, nós falamos muito aqui sobre o tempo de viagem, né? Como é que o tempo de viagem das pessoas no seu dia a dia pode impactar na qualidade de vida dos mesmos? Isso é uma diferença grande, eu digo porque nós dimensionávamos quadro de horários do sistema de transporte com velocidade de 8 km por hora. Né? Tinha trechos de corredores com 4 km por hora. Né? O modal a pé, a pessoa caminhando, anda a 4,3 km por hora, 1,2 metros por segundo. E nós tínhamos ônibus no centro da cidade percorrendo 2,8 km por hora. Bem próximo ali. Então, a gente fez uma pesquisa desse tipo no centro da cidade em 1 quilômetro. Né? O modal a pé era mais rápido do que o ônibus. Com a implantação da faixa exclusiva, a gente saiu desses 2,8 km por hora para 13,8 km por hora. Então, assim, isso traz uma diminuição no tempo de viagem para o cidadão muito grande. É mais tempo que ele vai ter com a família, para o lazer, né, para uma outra atividade. Então, a priorização do transporte coletivo na cidade de Fortaleza trouxe todos esses ganhos, quer seja através de faixa exclusiva ou do corredor exclusivo. Eu conversei hoje com o Antônio Ferreira, ele é superintendente da AMC, Autarquia Municipal de Trânsito aqui em Fortaleza. Antônio, muito obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui e eu espero ver você em outra oportunidade. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado. Ok. Finalizamos aqui mais uma Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua participação. Nós voltamos no próximo episódio. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.